Oiê! O vídeo de hoje é num cenário diferente e eu vou desenvolver aqui para vocês hoje a teórica e a prática de como saber o ponto certo da aplicação de cera. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou epiladora corporal e designer de sobrancelha. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 formas de descobrir o ponto certo e exato da aplicação de cera e acabar de vez com essa tua dificuldade. Antes de tudo, o que a gente precisa entender e conhecer é a cera que a gente está trabalhando. A gente precisa conhecer o nosso método de trabalho, a gente tem que entender os materiais que a gente está utilizando, ou que a gente está usando atualmente, ou que a gente quer comprar para oferecer para a nossa cliente. Então, para começar, cera muito líquida. O que quer dizer cera muito líquida? Que a cera está muito quente. Se a cera está muito quente, não tem como aplicar na tua cliente. Tu vai machucar a pele da tua cliente. Então, se tu pegar a tua cera ali na panela, levantar o palito e ela escorrer totalmente do teu palito, então ela está muito quente. Vai ter que ficar girando o teu palito até ela ficar numa consistência mais cremosa, diminuir um pouco a temperatura da tua panela. Aí sim, quando ela estiver mais cremosa, tu testar no teu braço e a temperatura estiver ok, aí tu pode aplicar na tua cliente. Antes disso, não tem como. Digamos então que no meio do teu atendimento tu desligou ali ou diminuiu muito a tua temperatura. E enquanto tu estava fazendo atendimento, daqui a pouco tu foi pegar uma cera na panela e a tua cera começou a ficar mais dura. E tu pegou a tua cera ali, o palito, e ela não desce. Ou ela demora para descer. O que isso quer dizer? Que a tua cera já está muito fria, tá? O que tu vai fazer? Tu não vai aplicar essa cera. Tu vai aumentar um pouquinho mais a tua cera ali, a temperatura, e aí sim tu vai conseguir aplicar nessa cliente. Por que não aplicar a cera neste ponto em que ela não tá caindo do palito, ou que ela tá fixa, ou que demora demais para escorrer? Tu vai quebrar os pelos da tua cliente. Então, não aplica. Aumenta um pouquinho a temperatura e aí sim vai estar bem certinho no ponto certo, tá? Antes de eu te falar exatamente qual que é o ponto correto da cera, eu quero te falar uma coisa. Existem 2 equipamentos ou 2 materiais que existem aqui no nosso contorno, que é a nossa termocera e a nossa cera. A gente tem que conhecer esses 2 materiais, como eles funcionam. Se a gente colocar muita temperatura na nossa termocera, a gente vai deixar muito líquida. E se a gente colocar pouca temperatura, a nossa cera não vai derreter por completo. A gente tem que entender a nossa cera, se ela é de baixa fusão, se ela pode derreter com uma temperatura menor, ou se ela precisa de uma temperatura elevada para se derreter. Conhecendo esses 2 fatores, a gente vai saber exatamente qual temperatura da nossa termocera precisa ficar para manter o ponto correto de aplicação de cera na nossa panela. A gente tem que entender primeiro se a nossa termocera ela é potente ou não, tá? E se a nossa cera, qual que é a temperatura que ela precisa para se derreter por completo e depois ficar no ponto de aplicação de cera. Conhecendo esses 2 produtos e esses 2 equipamentos, a nossa jogada está feita, a gente já sabe como manter a nossa cera ali na nossa panela com a aplicação correta de cera. Agora vamos para o ponto correto de aplicação de cera. Como que a gente vai saber quando que é o ponto correto? Quando a gente pegar a cera no nosso palito e ela não cair diretamente. A gente pega, fica girando o nosso palito e ela fica girando ali no palito. Se tu para, aí ela cai. Esse é o ponto correto da cera, quando a cera só cai do palito quando para de girar. A consistência ela tem que ser cremosa, tá? Então, não é quando tu pega a cera e ela cai de muito líquida e nem quando a cera tá parada ou quando ela demora para descer do palito. Ela tem que ficar girando ali no palito para estar na consistência correta de aplicação. E mesmo assim, mesmo estando no ponto certo de aplicação, tem que testar a temperatura. Nem sempre está no ponto certo e a temperatura também não está elevada. Tem que testar a temperatura antes de aplicar na cliente. Agora eu vou mostrar para vocês o que é na prática o ponto certo de aplicação de cera. Vou mostrar na minha termocera. Então, bora para a prática. Eu uso uma cera de baixa fusão, então minha temperatura está sempre no 1 ou no máximo no 2. Eu coloquei esse pouquinho de cera aqui na minha panela para mostrar para vocês. Eu fico girando o meu palito com uma cera e ela não cai do palito. Eu vou moldando o meu palito, vou girando e ela não cai. Cera muito líquida, vocês já devem ter visto, ela não para no palito.
pode girar que ela não para no palito. Ela é bem líquida, escorrega tudo. Agora a cera, quando ela tá cremosa, ela continua. E quando para o palito, aí sim que ela cai. Cera líquida mesmo, vocês já devem ter visto. Não fica muita cera, nem esse pouco de cera não ficaria na cera líquida. E esse é exatamente o ponto certo. A gente consegue ficar girando e moldando a nossa cera no palito. É só girar que a cera não cai. E se parar, aí sim que a cera cai do palito. Mas consegue colocar ela para trás, consegue colocar a cera mais para a ponta do palito. A gente vai moldando conforme a gente quer a nossa cera no palito. E é esse é o ponto certo de cera. Quando para, aí sim que cai. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado da minha explicação. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal. E claro, aqui na descrição vai estar o meu Instagram para você ir lá, me seguir e ficar por dentro de todas as dicas que eu passo lá no meu Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.